Bem, meu nome é Josias Pereira, sou professor do curso de cinema da UFPEL e eu acho que a tecnologia, né, tem que ser usada na sala de aula, sim, mas acho que tem que ter um pequeno olhar diferenciado, porque a tecnologia ela não vai dar aula e a tecnologia ela não é a base da aula, a tecnologia é o suporte, né? Então eu sempre penso na tecnologia enquanto um suporte que vai me ajudar ou contribuir para que eu passe um conteúdo, para que o aluno tenha acesso a um conteúdo, né? A gente vê, eu percebo muitas vezes um problema que acontece com alguns professores que acham que a tecnologia vai dar aula, que a tecnologia vai ser o conteúdo, né? Isso a gente acha que é um erro muito grande e para o aluno também, porque o aluno ele já conhece a tecnologia, então ele percebe quando o professor está simplesmente usando essa tecnologia de uma forma errada, nesse sentido de conteúdo, né? Vou dar um exemplo. Eu trabalho com a área de vídeo, né, na faculdade, então eu não passo um filme inteiro para os alunos, porque eu acho que passar um filme de 2 horas para os alunos, para eles assistirem um filme e depois a gente comentar, eu acho que eu não preciso daquilo. Então, às vezes, o que eu faço é indicar alguns filmes, eu posso passar uma cena que eu acho importante para poder estar dialogando, ou na produção, ou na linguagem, ou na narrativa, mas eu mostrar o filme inteiro para os alunos é mais complicado, porque eu estou perdendo um tempo de conteúdo que eu posso estar trabalhando com eles. E às vezes o que a gente faz é passar alguma cena, ou então um curta, que é pequeno, que você vai estar com meia hora no máximo de um curta, mas um filme de 2 horas é mais complicado. Então o professor tem que pensar muito bem, né, na hora. Não é que eu sou contra passar um filme de 2 horas. Se o objetivo da disciplina é passar o filme e discutir o filme, você pode, de repente, na escola ou na faculdade, ver um outro horário, passar o link para os alunos, porque hoje a gente tem que pensar que esses alunos eles têm tempo, né, para poder ver isso em casa com calma, de uma forma diferenciada, ou juntar um grupo de alunos e assistir. Acho que o professor tem que usar essa tecnologia como base, e não a tecnologia ser o conteúdo. Tá? Tem vários autores que a gente trabalha, desde Perlevi, Moran e outros, que vão estar justamente discutindo isso, que a tecnologia ia passar ao professor, que a tecnologia ia lecionar no lugar do professor. E de 2000 para cá, as discussões são contrárias, né? E o que a gente percebe é que muitos professores não sabem usar a tecnologia, e a gente percebe que o problema não é a tecnologia, é pedagógico. Né? Então a gente percebe que muitos professores, quando vão usar a tecnologia, usam a tecnologia na sua vida pessoal, né, no seu dia a dia, porém não sabem utilizar essa tecnologia na sala de aula. Então a gente percebe que é a diferença do uso pessoal do uso pedagógico e didático. Às vezes o que falta para esse professor é fazer essa transição entre o uso pessoal que eu faço de uma tecnologia e o uso pedagógico e didático que eu faço dessa mesma tecnologia, que é muito diferente, ok? A gente tem um projeto aqui na cidade já há 5 anos, em Pelotas, que é o Festival de Vídeo Estudantil. Depois, há 3 anos, a gente faz também em Rio Grande. Ano passado, a gente foi para a cidade de São Leopoldo e São Lourenço. E esse ano, né, a gente está, além dessas 4 cidades, estamos fazendo um projeto em Capão do Leão e São José do Norte. E como é que a gente consegue fazer em 6 cidades diferenciadas? Porque, na verdade, a gente criou a base aqui em Pelotas, do festival, como ele funciona. Na verdade, a gente incentiva e contribui para que alunos de escola pública produzam vídeo, né? No começo do festival, eu e os bolsistas íamos às escolas, ajudávamos os alunos a fazer vídeo, levava equipamento da faculdade. E no segundo ano a gente percebeu que era um trabalho que não estava dando certo, porque na verdade os alunos davam a ideia do roteiro e a gente ia lá e gravava o roteiro deles. Então a gente percebeu que isso era um caminho que não estava muito produtivo. E chegou um ano que a gente fez 21 vídeos, né? Então eu fiquei louco para cima e para baixo, os bolsistas também, e a gente percebeu que seria mais didático para esse professor e para os alunos se a gente simplesmente desse a base para eles e eles fizessem. A qualidade técnica caiu, né? Claro que uma coisa é os bolsistas de cinema aí fazer um vídeo na escola, outra coisa é eles se virarem e produzirem sozinhos. Então a qualidade técnica caiu, mas em compensação a gente ampliou, né, a visão desses alunos e professores na produção de vídeo. E aí que a gente fez então um piloto há 3 anos atrás, lá em Rio Grande, para saber como esse projeto poderia ser feito numa cidade, né, distante e sem a ida constante dos bolsistas ou do professor lá nesse espaço. Então a gente começou então a capacitar os professores, que eles que vão estar fazendo essa ação com os alunos. Então a gente capacita os professores primeiro e no segundo momento a gente tira dúvidas, né? Então, diferente de um outro momento que a gente fazia um vídeo, hoje a gente só tira dúvida e a gente tem um espaço, uma digital,
onde a gente tem webprogramas. Nós temos hoje 3 webprogramas ensinando a produção de vídeo com linguagens diferenciadas. Uma coisa que nós notamos é que não adianta ter um webprograma que ensine a fazer vídeo. Por quê? Porque às vezes esse programa é para uma faixa etária, ou a linguagem narrativa que ele utiliza é para um grupo. O que nós fazemos é ter vários programas com linguagens diferenciadas. Então, de repente, tem um exemplo, programa Primeiros Passos, né, onde a Kelly apresenta. E a gente percebe que os alunos de outras universidades, alunos que têm mais conhecimento, gostam mais. O pessoal básico não entende muito porque ela já fala num nível um pouco como para quem tem uma base. Então a gente criou o Cine Passo a Passo, que é com a Lizzie, que é uma atriz, e a Lizzie é para quem não tem, para quem está começando nessa área. Então a gente percebe que esses 2 programas que falam quase que a mesma coisa, com linguagens diferentes, e tem públicos que vão estar gostando de A ou de B, independente do que ele quer de conteúdo, mas o que ele quer de narrativa, que se identifica com um, se identifica com outro projeto. A gente está criando mais 2 programas com essa base, né, também de linguagens diferentes, que a gente percebe que está crescendo muito hoje as séries iniciais, 2ª, 3ª e 4ª série. Então, são faixas etárias que a gente não trabalhava, que a gente tem uma dificuldade, porque a gente nunca trabalhou com essa faixa etária, e a gente está trabalhando, está sendo bem interessante, então a gente está fazendo agora vídeos específicos para essa faixa etária. E junto a isso, a gente criou então Hangouts, né, que é via um programa do Google, né, que a gente consegue então conversar com alunos, fazer palestras, a gente consegue dividir telas. Então, às vezes, tem um professor que tem um problema lá em São José do Norte. Ele divide a tela com a gente consegue ver às vezes um problema que às vezes é técnico, às vezes é coisa simples, que a gente consegue resolver. Mês passado eu dei uma palestra em São José do Norte para professores da minha casa, então diminui o custo da minha ida, do custo também que a cidade gasta de passagem, ou transporte, alimentação. Então, com a tecnologia, a gente usa essa tecnologia como simplesmente uma ferramenta. De repente eu vou lá no dia final para poder ver os vídeos, comentar, entregar os prêmios, mas toda a parte de capacitação eu faço à distância, ou os bolsistas. Então, acho que isso que a tecnologia ajuda, acho que isso que tem que ser pensado, né? Como é que eu vou usar essa tecnologia para contribuir, para poder levar esse conhecimento para outras pessoas e para outros grupos, né? Hoje a gente tinha uma página antiga, onde na página antiga a gente tinha basicamente 10 mil acessos. A gente trocou de página para fazer uma página só, que antigamente cada cidade tinha a sua página. A gente percebeu que isso não funcionava, então a gente criou uma página só, onde tem todo o material, e cada cidade, a gente divulga nas cidades, os alunos entram lá e assistem. E a gente percebe que quem mais assiste mexe no nosso material, seja apostila, seja videoaula, seja vlog, são os alunos, não são os professores. Então, uma ação que a gente sempre recomenda é passe esse material para os alunos, porque o professor a gente sabe que não tem tempo, além das aulas, de corrigir trabalho, de preparar a aula, de todas as ações que o docente tem que fazer, ele ainda vai ter que assistir a aula, assistir o programa, assistir não sei o quê. Então a gente percebe que isso é meio cansativo. Então a gente percebe que quando o professor ele delega para os alunos e se aprender, e ele fica basicamente contribuindo, funciona muito melhor. Só para vocês terem uma ideia, São Leopoldo, que a gente foi, ano passado foi o primeiro ano de São Leopoldo, eles conseguiram fazer 31 vídeos, né? Ou seja, nem as cidades aqui de Pelotas conseguiram fazer tantos vídeos. Por quê? Porque eles tinham esse trabalho e a gente, desde o começo, fez uma parceria com a prefeitura de lá, no sentido de que não podemos ir aí, a gente trabalha no começo do ano ou no final do ano, então a gente tem que criar ações para que vocês tenham o tempo todo fazendo trabalhos. Tanto que no passado eu dei 2 palestras lá, da faculdade, via Hangout, para 35 professores, uma com 35 e outra com 40 professores, né? Então eles levaram os professores para um auditório, ligaram uma webcam e eu fiquei conversando com os professores durante 1h30 da minha palestra, e depois a gente ficou mais de meia hora tirando dúvidas. Uma coisa que eu acho que pode ser interessante, a gente completou agora um filme chamado Sem HPV, e nesse filme uma garota de 12 anos desafia então um professor a aprender fazendo vídeo. E na verdade o filme tem 2h15, e quando o público assiste esse filme, na verdade o que ele está assistindo é como fazer vídeo.
né, de forma lúdica, né, vendo essas dificuldades dessa menina até o resultado final. E a gente sabe da dificuldade do professor de exibir 2h15, então a gente dividiu em 5 episódios, então o professor pode baixar esses episódios e assistir ao longo das aulas ou passar para os alunos. Mas para quem quer produzir vídeo, esse filme é interessante, que ele é bem básico e tem romance, tem toda a parte também lúdica que a gente acredita em função da neurociência, que vai defender que o lúdico contribui para o ensino, então a ideia desse filme é um pouco dessa base. Você tem a parte técnica, né, que o cinema é a parte técnica também, mas tem o lúdico para quem também vai estar aprendendo. E você assiste um filme, né, de uma forma agradável e aprende um pouco de cinema, incentiva outras pessoas a estarem de repente produzindo. Então acho que isso que é interessante, é por isso que a tecnologia tem que ser utilizada.